Ontem o Jornal da Band voltou a falar do André do Rap, um dos maiores traficantes do Brasil, que tinha sido solto por ordem de um ministro do Supremo. E por que a gente voltou a falar dele? Porque o Superior Tribunal de Justiça decidiu devolver ao traficante bens que a polícia tinha apreendido. Vamos tentar entender por que o André do Rap está recebendo esse tratamento do nosso sistema de justiça. Chefe da maior quadrilha do Brasil. André do Rap é o traficante que comandava o envio de drogas para o exterior. Ele usava o Porto de Santos, o maior do continente, para a operação de uma das mais importantes rotas do tráfico internacional. O bandido está foragido há 2 anos. A nova decisão judicial acabou beneficiando o criminoso. É a segunda vez que isso acontece. Na de agora, tudo que foi apreendido no dia em que ele foi preso terá que ser devolvido. Na lista estão 2 helicópteros, além de barco, jet skis e celulares. O Superior Tribunal de Justiça entendeu que todos esses bens e objetos não poderiam ter sido levados pela polícia. No dia, os policiais tinham um mandado de prisão, mas não tinham um mandado de busca e apreensão. Por que não pediram para a Justiça também a apreensão dos bens? Quando você vai prender uma pessoa, você vai prender a pessoa. Ela pode até ter apreendido as coisas que estão no uso pessoal dela. Por exemplo, se ela tiver uma carteira, mesmo uma arma, sei lá o quê. Mas o que está no ambiente que ele estava, pode ser um computador, pode ser uns recibos, dinheiro, não sei o que foi apreendido, isso não compreendia aquele ato. Isso aí teria que ser um outro pedido, um mandado de busca e apreensão. Aí se tivesse isso, tudo bem. O que eles fizeram? Eles alargaram o escopo do mandado que eles tinham, que era só de prisão. André de Oliveira Macedo, o André do Rap, foi preso preventivamente por policiais de São Paulo em setembro de 2019, numa mansão em Angra dos Reis, no Rio. Um ano depois, conseguiu um habeas corpus do ministro aposentado do STF, Marco Aurélio Melo. O ministro entendeu que André do Rap estava preso sem sentença condenatória definitiva por tempo que excedia o limite previsto na lei brasileira. André do Rap já tinha sido condenado a 25 anos de prisão em outro caso, também por tráfico de drogas. O HC acabou suspendido pela Corte Suprema, só que o traficante já tinha fugido. Agora, André do Rap está sumido por um erro da justiça. Seus bens liberados. Investigadores vão ter que começar tudo do zero. Não dá para combater o crime organizado com um sistema de justiça desorganizado como é o nosso. Óbvio que o André do Rap ia fugir depois que o ex-ministro Marco Aurélio Melo tomou aquela decisão absurda de mandar soltar ele. Ou alguém acha que ele ia ficar no hotel, roendo as unhas, ao lado dos advogados, esperando o plenário do Supremo dar a palavra final, que no caso foi para prender ele de novo. Aí quando derrubaram a decisão ele já estava em Marte. Óbvio também que o STJ ia liberar os bens do traficante, porque a polícia pegou as coisas sem mandado de busca e apreensão. Isso não pode, é barbeiragem. Naquela vontade de ser rápida, de cumprir a missão, a polícia se descuidou e dançou. Quer dizer, dançamos. E por enquanto o placar está assim. André do Rap 2, combate ao organizado 0. O SBT Brasil deste sábado começa com a decisão do Supremo Tribunal Federal de permitir que o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, deixe a cadeia após 6 anos. O STF considerou que Cabral cumpriu uma prisão preventiva por tempo excessivo, mesmo ele tendo sido condenado a mais de 400 anos de prisão. A soltura deve acontecer na segunda-feira. Após passar 6 anos atrás das grades, Sérgio Cabral poderá deixar a prisão a qualquer momento. Neste sábado, a mãe do ex-governador visitou o filho no Batalhão Especial Prisional em Niterói, região metropolitana do Rio. Com apenas uma palavra, ela definiu como Cabral está após receber a notícia. Feliz. Na última sexta-feira, o Supremo Tribunal Federal decidiu suspender a última decisão que mantinha Cabral em regime fechado. A ordem havia partido do ex-juiz Sérgio Moro em uma ação em que o político é réu por suspeita de recebimento de propina durante a construção do Complexo Petroquímico de Itaboraí, o Comperj. O caso foi analisado pela segunda turma do STF em uma votação apertada. O relator, o ministro Edson Fachin, defendeu a manutenção da prisão preventiva de Cabral e foi acompanhado pelo ministro Nunes Marques.
Mas votaram contra os ministros André Mendonça, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes, que desempatou o placar. O que entenderam os ministros, por maioria da segunda turma, que não havia mais necessidade, não havia mais contemporaneidade e o excesso de prazo dessa custódia era injustificável. Cabral já foi condenado a 425 anos de prisão e mais de 20 processos por crimes como corrupção e associação criminosa. Mas em todos eles ainda cabem recursos. O ex-governador já foi transferido de presídio 7 vezes e foi flagrado com regalias como cigarros eletrônicos, anabolizantes e refeições de restaurantes entregues dentro da cela. Em função de decisões tomadas em outros processos, Sérgio Cabral vai cumprir prisão domiciliar após deixar a cadeia. O ex-governador irá permanecer em um apartamento da família em Copacabana, na zona sul do Rio. E só poderá deixar o imóvel em situações autorizadas pela Justiça, como ir ao médico, por exemplo. Para este criminalista e professor da PUC-Rio, na prática, a decisão é controversa. Parece ser uma solução intermediária, juridicamente pouco compreensível, mas intermediária. Porque se o poder público não conseguiu julgá-lo dentro do prazo, a prisão domiciliar também é uma prisão cautelar. Cabral deve deixar a cadeia após o fim de semana. É que a decisão do STF deve ser oficializada na segunda-feira. Só aí a Justiça Federal do Paraná deverá expedir o alvará de soltura.